Porém teve como pouco, nos seus olhos, o lançar mão só de Mardoqueu, porque lhe haviam declarado de que povo era Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que havia em todo o reino de Assuero. Ester capítulo 3, versículo 6. A guerra é contra o povo, não só contra os líderes. Amã queria destruir todo o povo de Mardoqueu. Isso aponta para uma estratégia atual. O diabo não ataca só pastores, líderes ou intercessores, mas almeja minar o corpo todo, inclusive os pequenos, os jovens, os esquecidos, especialmente os que nem sabem ainda quem são. Há uma liberação de decretos espirituais contra a igreja, as famílias cristãs, as crianças, as mulheres e os jovens. É uma guerra por identidade e sobrevivência espiritual. Contexto histórico e espiritual. Após Mardoqueu recusar-se a se prostrar diante de Amã, um dos homens mais poderosos do império, Amã se encheu de ira. Mas não se contentou em matar apenas Mardoqueu, ele arquitetou o extermínio de todo o povo judeu. Isso não é apenas uma questão de vingança pessoal, é uma manifestação de ódio espiritual contra o povo da promessa, contra a linhagem messiânica e contra o plano eterno de Deus. Quando a tua identidade é revelada, a tua guerra espiritual começa. Amã não desejou exterminar apenas Mardoqueu até saber de que povo ele era. Isso nos mostra que o conflito só se tornou coletivo porque havia uma identidade espiritual revelada. Amã lançou um decreto contra os judeus, mas Deus já tinha levantado uma rainha antes do ataque acontecer. Ou seja, antes da guerra, Deus prepara a resposta. Ester estava lá para isso. Talvez você esteja como Ester hoje, no palácio, mas desconectado do que está sendo tramado. Mas Deus está a chamar-te para entrar na brecha, como resposta visível do céu na terra. Em tempos como os nossos, o simples fato de se posicionar como filho de Deus já ativa resistência espiritual. O inferno não se levanta contra o indiferente, mas contra aquele que carrega propósito. Se tem enfrentado opressões, perseguições ou guerras constantes, não é porque está a fazer algo errado, é porque representa algo maior do que você mesmo. O inimigo quer apagar não apenas a sua voz, mas o seu povo. Amã arquitetou a destruição de toda a linhagem de Mardoqueu, e isso é profético. O diabo está a observar famílias inteiras, crianças, jovens, intercessores, líderes, profetas, porque ele sabe que há uma descendência santa que ameaça os seus planos. A guerra é contra o povo de Deus, contra a promessa, contra a palavra, contra a geração que carrega o avivamento. Não lute só por você. Lute pelos que virão depois. Seja um guerreiro espiritual que defende sua casa, sua linhagem e o legado que Deus te confiou. O silêncio da igreja é o espaço que o decreto das trevas precisa. Enquanto Amã tramava no palácio, ninguém sabia do decreto, exceto Mardoqueu. Se Mardoqueu não se levantasse, se Ester não saísse do silêncio, o plano passaria desapercebido. Este é o tempo em que não podemos nos calar. Silenciar é consentir com o avanço dos decretos das trevas. Deus está a chamar-te para discernir os bastidores espirituais. Muitos ainda estão a dormir, mas você foi acordado para soar o alarme. Posicione-se em intercessão. Use a sua influência como arma. Não se omita. Quando o inferno escreve decretos, o céu escreve destinos. Amã escreveu um decreto de morte, mas Deus já havia escrito um plano de livramento. Enquanto Amã trama, Deus já tinha posicionado Ester no palácio e Mardoqueu na porta. Deus não é pego de surpresa. Ele sempre prepara um escape antes da guerra começar. Se você está no meio de um ataque, saiba, você é a resposta ou está próximo dela. Há uma Ester a ser ativada, um Mardoqueu a ser despertado, um livramento a ser alinhado. Não tema o decreto, confie nos planos de Deus. Conclusão. Ester capítulo 3, versículo 6, mostra-nos que o ataque do inimigo é estratégico, mas a resposta de Deus é profética. Estamos a viver dias semelhantes, há decretos de morte espiritual a serem lançados na identidade, no emocional e na família. Mas Deus está a despertar um povo que não se curva, que discerne, que intercede e que entra na brecha. O inimigo vê-te como uma ameaça, por isso te ataca. Se os decretos estão a levantar-se, é porque há algo poderoso na sua linhagem espiritual. Você carrega uma herança que incomoda o inferno. Amã não conhecia profundamente Mardoqueu, mas sabia de que povo ele era. E o inimigo conhece a sua identidade espiritual mesmo que você ainda não tenha despertado para ela. Faça esta oração. Senhor, desperta em mim o discernimento de Mardoqueu e a ousadia de Ester. Que eu não me cale diante dos decretos das trevas, mas levante-me como voz profética para o meu tempo. Dá-me sabedoria para agir com estratégia e coragem para não me dobrar ao sistema. Usa a minha vida como resposta, proteção e intercessão para a minha geração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.